Se o Mauro Cid comprovar aquilo que ele falou em delação, esquece, acabou para o Bolsonaro. Nem fugir para o exterior ele vai conseguir fugir porque ele não vai conseguir asilo. Porque o Mauro Cid falou que o Bolsonaro participou dando recomendações e alterações para a minuta que foi apresentada pelo Felipe Martins. Aquela minuta que previa intervenção militar. Se o Cid conseguir comprovar isso que ele falou, não tem como o Bolsonaro escapar. A própria defesa já está muito perdida, eles vão argumentar que o Bolsonaro não assinou nenhum tipo de documento. Mas mesmo que ele não tenha assinado absolutamente nada, Bolsonaro vai ser condenado por liderar uma organização de ataque às instituições republicanas. Essa delação do Cid simplesmente liquida o plano de fuga. Na sua opinião, essa delação do Cid, ela é a pá de cal ou vai vir mais coisa? A defesa do Bolsonaro está perdida? Você acha que o Bolsonaro planeja a fuga? Ele vai conseguir um asilo no exterior? Então deixe seu like se curte o Bolsonaro apodrecendo e se inscreva no canal. Essa delação do Mauro Cid foi divulgada recentemente e mostra que o Bolsonaro ele não foi um mero espectador das minutas de intervenção militar que circulavam aos montes dentro do governo dele. E quem está dizendo isso sou eu, baseado naquilo que foi dito por integrantes do governo Bolsonaro. O próprio falou que essas minutas do Torres circulavam assim muito dentro do governo. E uma delas, que foi a minuta do Felipe Martins, foi discutida com os militares em várias reuniões, segundo delações do Mauro Cid. Nós sabíamos que o Bolsonaro ele tinha recebido essas minutas e discutido com os militares. O que nós não sabíamos era que o Bolsonaro havia contribuído com o texto. Segundo a delação do Mauro Cid, Bolsonaro recebeu esse texto do Felipe Martins e viu ali que havia prisões de algumas autoridades e a convocação para novas votações. O Bolsonaro não gostou desse texto e recomendou uma modificação. Convocação de novas votações após a derrota para o Lula e prisão somente do Alexandre de Moraes. Ou seja, ele contribuiu diretamente para o texto. Isso foi apresentado pelo Mauro Cid em delação. Resta agora que o Cid prove aquilo que ele está falando. Por esse motivo que o Mauro Cid foi liberado da prisão preventiva. Os bolsonaristas ficam argumentando que o Mauro Cid estava lá para ser pressionado e fazer delação. Uma grande asneira, que eles estão falando como tudo que eles falam. O Mauro Cid ele foi liberado da prisão preventiva porque agora, com aquilo que ele apresentou em delação premiada, não havia mais sentido dele ficar preso porque ele não vai destruir provas. Porque o acordo de delação ele só vai ser válido mesmo se o Cid provar tudo que ele está falando. Então ele vai ter que preservar as provas. E como que a Polícia Federal, como que os investigadores vão conseguir comprovar aquilo que o Cid está falando? Com as quebras de sigilo, com os áudios, com as mensagens que ele apresentou. Então nós temos aí alguns elementos que corroboram para a delação do Mauro Cid, porque a delação premiada não é mais aquela bagunça que era na época da Lava Jato. O próprio Sérgio Moro homologou as modificações da delação premiada e provas são necessárias. A defesa do Bolsonaro, como desde o início desse caso, está completamente perdida. Segundo informações da Bela Megali, o que eles vão falar é que o Bolsonaro não assinou absolutamente nada. Bolsonaro não assinou documento, Bolsonaro não assinou minuta e sem armas, sem exército, sem povo na rua, não tem a possibilidade de golpe de Estado. E ele está correto. Por isso que o Alexandre de Moraes chamou toda essa orquestração de golpe tabajara. Mas o Bolsonaro, ele mesmo não assinando nada, por isso que a tese da defesa é uma tese frágil, ele foi o grande chefe dessa organização dentro do Palácio do Planalto que possuía diversos núcleos de atuação para atacar as instituições republicanas. O Bolsonaro sabia disso tudo, ele incentivava, ele era a grande liderança, o grande beneficiado e por isso vai ser preso. Não há necessidade de assinatura alguma de golpe, de decreto, de minuta. Isso não faz a mínima diferença, porque há a participação do Bolsonaro como grande cabeça. E se o Mauro Cid provar isso que ele está dizendo, que o Bolsonaro participou de uma tentativa de golpe de Estado diretamente, acabou. Não há mais qualquer possibilidade dele falar para a comunidade internacional que ele é um perseguido. E a batata tá tão assando que o pai do Mauro Cid, sumiu. Desde o momento que a delação premiada do Mauro Cid foi homologada no STF, o pai do Cid, o general Cid, desapareceu. Ele que mantinha contatos com pessoas próximas do Bolsonaro, mantinha contato ali com interlocutores das Forças Armadas, trocou o telefone, desapareceu, tá quietinho, submergiu de vez, ele que também
está sendo investigado pelo escândalo das joias, trocou o número de celular, até a mãe do Mauro Cid também trocou o número de telefone. Ninguém conversa mais, desapareceu. Tá todo mundo com medo. E tem que ficar. Tem que ficar. Porque a família do Mauro Cid é uma família que tem muito a perder. O pai do Mauro Cid foi quem trouxe o primeiro advogado especializado em delações premiadas. Porque ele sabe que a queda do Cid pode deflagrar uma queda de toda a família Bolsonaro. Até porque, aí que tá o quiprocó. O PL, segundo o Rodrigo Rangel, do Metrópolis, tá morrendo de medo das delações futuras do Mauro Cid. Porque situações mais cabeludas do que tudo que foi divulgado poderão surgir. Delações e situações que envolvem lavagem de dinheiro para a compra de imóveis no exterior do Bolsonaro. O Mauro Cid e a família possuem imóveis nos Estados Unidos milionários. O irmão dele é um nerd milionário lá dos Estados Unidos, beleza. Mas o Lula, eu não sei se ele falou por falar ou se ele sabe de alguma coisa. Na época que vazou essa informação que a família do Mauro Cid tinha imóveis milionários, ele especulou que o Cid poderia ser um laranja do Bolsonaro. E talvez o Lula não estivesse tão errado assim. Vamos ver o que o Mauro Cid vai falar ou já falou em delação. Mas o Rodrigo Rangel disse que o cabeludo ainda não veio. A gente sabe que o Mauro Cid só falou sobre 3 inquéritos: atos antidemocráticos, falsificação de certificado de vacinação e joias. O Cid está sendo investigado em outros 5 inquéritos, totalizando 8. Ou seja, mais coisas contra o Bolsonaro devem surgir ou deverão surgir nos próximos, não sei se dias, mas no futuro perto, no futuro próximo. Faz um certo tempo que nós não estamos tendo notícias sobre as delações do Mauro Cid. Tivemos essa no dia de hoje, mas fazia um certo tempo que a gente não tinha nada a respeito do Cid. Pode ser que não esteja saindo justamente pela modificação da PGR. Havia a possibilidade da defesa do Mauro Cid se aproximar mais do Ministério Público com a saída do Augusto Aras. E eu acredito que isso de fato vai acontecer. A delação do Cid também não foi somente ruim para o Bolsonaro, mas foi ruim também para o Walter Braga Neto, porque a Polícia Federal agora vai avaliar o elo do Walter Braga Neto com os manifestantes bolsonaristas que ficaram acampados lá no QG do Exército em Brasília. Walter Braga Neto é considerado, ou tem a suspeita, que ele era o elo entre Bolsonaro e aqueles manifestantes que estavam acampados. Porque em dezembro de 2022, fotos de manifestantes que estavam acampados no QG do Exército circularam mostrando que esses manifestantes estavam frequentando o comitê de campanha do Bolsonaro após a campanha. Mesmo após a campanha, o comitê continuou ativo, com o Walter Braga Neto dando expediente lá. Então existe essa possibilidade do Walter Braga Neto ter sido elo de ligação, e o Cid fez algumas delações envolvendo o Walter Braga Neto. A defesa do Bolsonaro, o PL, todo mundo tá tremendo, porque o Cid falou, como nós dissemos anteriormente, mas ele falou pouco, apesar de ter parecido que ele falou muito. Muita coisa ainda vai ser divulgada pro terror do Bolsonaro.